Olá, amigos. Estamos aqui começando mais um programa Papo de Previdência. E dessa vez trouxemos o Dr. Davi Carvalho, advogado, militante na área de regime próprio de previdência e também professor universitário. Seja bem-vindo, Dr. Davi. Eu é que agradeço o convite, Lucas, pela oportunidade de debater sobre esse tema que nos é tão caro e que é tão importante para o nosso país. Dr. Davi, eu queria começar nosso papo perguntando que se, na sua opinião, o Tribunal de Contas ele deve homologar o processo de aposentadoria? Eu acredito que a participação do Tribunal de Contas dos municípios nessa questão ela é fundamental. Além do que, é uma atribuição constitucional do Tribunal de Contas participar desse tipo de processo de concessão de benefícios previdenciários, uma vez que esses processos refletem, influenciam, estão diretamente relacionados com as contas do município e de entes públicos como as autarquias, que são responsáveis pela gestão dos regimes próprios. Doutor Davi, assim, a maior grande dúvida da unidade gestora é saber se eles podem efetuar o pagamento ou não sem haver essa homologação. Essa questão ela é bastante delicada e é uma questão que é incontroversa até mesmo no âmbito dos próprios tribunais de contas dos diversos estados. No entanto, nós devemos levar em consideração que a unidade gestora ela é vinculada ao direito público, de maneira que ela está regida pelo princípio da legalidade estrita. De maneira que o gestor ele não pode assumir a responsabilidade pelo pagamento de um benefício cuja regularidade ainda não foi atestada pelo órgão responsável pela sua fiscalização, no caso o Tribunal de Contas. Então pode ter problemas caso ele efetue esse pagamento. Certamente. De maneira que, enquanto o processo de aposentadoria tramita perante o Tribunal de Contas, a prática estabelecida atualmente é de que o servidor permaneça afastado do cargo, porém recebendo a sua remuneração diretamente do município ou do estado, recebendo a sua aposentadoria tão somente quando houver a homologação pelo Tribunal de Contas. Por qual motivo? Porque nessa situação o Tribunal de Contas estará atestando a regularidade do benefício e o gestor não sofrerá nenhuma espécie de repressão, de responsabilização por ter efetuado o pagamento de um benefício que estava sendo pago irregularmente. Se o valor estiver errado e já foi feito o pagamento, o gestor pode ter alguma multa? E como fazer o ressarcimento? Se o gestor assumir a responsabilidade pelo pagamento de um benefício previdenciário antes de sua homologação pelo Tribunal de Contas, ele poderá ser responsabilizado pessoalmente, inclusive poderá incorrer no pagamento de uma multa que é prevista pelas instruções, pelas portarias, pelas orientações do próprio Tribunal de Contas. Os valores recebidos indevidamente pelo servidor público, obviamente, serão irrepetíveis, né? Ele não será obrigado a devolver porque ela tem o cunho alimentar. O benefício que ele recebeu substitui a sua remuneração, que é destinada à sua subsistência. De maneira que a penalidade recairá sobre a pessoa do gestor. Bom, vamos finalizando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes voltamos com mais perguntas para o Dr. Davi. Estamos de volta com o programa Papo de Previdência, aqui com o Dr. Davi. Dr. Davi, eu queria saber, quando o INSS faz a compensação em favor do regime próprio, usando as regras do regime geral, o que o senhor acha disso? Eu entendo que essa prática ela é equivocada. Se o servidor público era vinculado ao regime geral por inexistir regime próprio, e no segundo momento ele passa a ser vinculado a um regime próprio, quando de sua aposentadoria,
o INSS deverá realizar a compensação previdenciária segundo as regras do regime próprio, já que, mesmo na época quem que era vinculado ao regime geral, já era servidor público e, portanto, beneficiado pelas regras do regime próprio. E eu gostaria de saber a sua opinião quanto à obrigatoriedade do RPPS. Essa questão está diretamente relacionada ao que eu expus na resposta anterior. O servidor público, seja ele vinculado a regime próprio ou não, ele faz jus, ele é vinculado às regras da Constituição Federal no que tange à sua aposentadoria, à sua pensão. Ou seja, ainda que o ente federativo ao qual ele serve não possua uma unidade gestora, um regime próprio estruturado, faz ele jus às regras constitucionais dos servidores públicos no que tange à sua aposentadoria e pensão. Sendo assim, o regime próprio ele é obrigatório em qualquer situação. Possua o ente federativo uma unidade gestora ou não. O fato de um município não possuir um regime próprio estruturado, uma unidade gestora definida, não vincula aquele servidor público às regras do regime geral. As regras às quais ele está submetido são as regras do regime próprio. O INSS, nessa situação, é apenas uma unidade gestora, mas o seu regulamento jurídico é o da Constituição Federal, é o do regime próprio do servidor público. Não há como você considerar um servidor público vinculado às regras do sistema geral, do regime geral de previdência. Doutor Davi, algo que se questiona muito é a questão da unificação das regras dos regimes. O senhor acredita que seja algo positivo ou negativo? Penso que a unificação das regras previdenciárias entre regime geral e regime próprio é uma tendência que está se verificando na prática. Basicamente, o que distingue de modo mais relevante o regime geral do regime próprio é a questão do fator previdenciário que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional. Há outras diferenças, como as exigências de idade que são feitas pelo regime próprio, mas o fator essencial, o ponto diferenciador do regime geral para o regime próprio é justamente o fator previdenciário, que, como eu disse, está sendo objeto de discussão no Congresso Nacional. De maneira que a unificação dessas regras é uma tendência. Não diria que haverá unificação em uma só legislação, em um só documento legal. Porém, a aproximação das regras do regime geral com as regras do regime próprio é um fato, é uma tendência que nós estamos observando atualmente. Após essa última resposta do Dr. Davi, vamos encerrando o segundo bloco. Dentro de instantes voltamos com o terceiro e último bloco. Olá, amigos, estamos de volta para o terceiro e último bloco. Dr. Davi, entrando agora no nosso último bloco, eu queria saber se é justo não haver a compensação previdenciária sobre alguns benefícios previdenciários. Atualmente, a compensação previdenciária não se verifica em relação aos benefícios de pensão por morte e aposentadoria por invalidez. E isso tem gerado entre os responsáveis pela gestão do regime próprio questionamentos sobre o fundamento desse fato, sobre a justiça dessa regra. Eu entendo que, desde que o regime próprio é fundamentado, é regido pelo princípio da contributividade, retributividade, desde que o regime próprio requer uma busca incessante pelo equilíbrio atuarial, eu penso que a compensação previdenciária não poderia deixar de existir em torno de qualquer dos benefícios pagos. De maneira que essa regra é prejudicial ao regime próprio. Acredito que essa regra deve ser revista pelo legislador, dados os prejuízos que ocasionam à saúde atuarial e financeira dos regimes próprios. A última pergunta para encerrarmos o nosso programa: como o senhor enxerga a criação de novas gratificações no regime funcional? Como nós sabemos, a emenda constitucional número 20 de 98 pôs fim
às incorporações. As incorporações aos benefícios de aposentadoria, as incorporações à remuneração do cargo, são devidas somente àqueles servidores que, na data da promulgação da emenda, já haviam adquirido, já haviam implementado os requisitos para essa incorporação. De maneira que as legislações vigentes, que ainda prevêem incorporações, as legislações que estão criando novas incorporações, devem ter a cautela de ser claras quanto às hipóteses que estão prevendo. Só há sentido um servidor público contribuir sobre uma parcela em tese incorporável se ele se aposentar pelo critério da média aritmética simples, já que essa contribuição ela incidirá sobre essa parcela e refletirá no cálculo. Ao passo que aquele servidor que se aposentar pelo critério da integralidade não poderá, por conta da emenda número 20, levar para sua aposentadoria aquela rubrica, aquela parcela incorporável. No entanto, se para a aposentadoria há essa peculiaridade, nós devemos lembrar que as incorporações podem refletir em outros benefícios, como o auxílio-doença, que são calculados com base na última remuneração recebida pelo servidor público. Então, a questão da incorporação deve ser trabalhada na legislação de modo específico para as situações de aposentadoria e para as questões relativas a outros benefícios previdenciários. Doutor Davi, eu queria agradecer a sua presença aqui. Agora eu deixo o microfone aberto para que o senhor faça suas últimas considerações ou caso queira falar mais alguma coisa que nós não abordamos no programa. Eu acredito que as perguntas que foram feitas, todas elas são perguntas pertinentes, são perguntas relevantes para o público que está relacionado com a temática dos regimes próprios. De maneira que eu só tenho a agradecer por poder colaborar com o nosso programa, com o portal Previdência Coisa Séria, e fico à disposição para outros eventos, para outras oportunidades. Podemos aprofundar algumas questões e debater com mais cautela, com mais rigor, esses temas que são tão importantes para nós. Okay. A você de casa, que nos assiste aí através do computador, muito obrigado e até o próximo programa.